Amém. Irmãos, aqui nós temos uma Bíblia. Isso aqui é uma Bíblia. Tá vendo essa folha branca aqui, ó? Tá escrito o que vai ficar ao contrário por causa da câmera, mas está escrito Novo Testamento. De um lado nós temos o Velho Testamento, do outro lado nós temos o Novo Testamento. Porém, uma coisa que as pessoas não explicam é que Jesus, ele viveu sob a lei, debaixo da lei. Jesus, quando curava um leproso, ele dizia, vai lá no sacerdote para ele te examinar, para ver se você está apto a voltar a participar dos cultos. Então, Jesus, ele veio para cumprir a lei. Algo que ninguém conseguiu, ninguém jamais conseguiu cumprir a lei. A lei civil, a lei moral, a lei cerimonial. A lei civil e a lei cerimonial foi para Israel. E a lei moral também. Porém, o que passa para o Novo Testamento, para nós, é a lei moral que continua, que é o decálogo, que é os 10 mandamentos. Então, Jesus resumiu o decálogo em amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua força, de todo o seu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós temos uma diferença, irmãos, uma diferença entre a velha aliança e a nova aliança. A velha aliança, é um compromisso que Deus fez com o povo de Israel, e dentro desse compromisso tinha uma promessa, e essa promessa era Cristo. É o mistério, quando Paulo fala o mistério que esteve oculto, era Cristo. Então, uma vez que Cristo veio, o mistério foi revelado. Jesus é luz. Então, a luz que resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Então, nós temos uma diferença, irmãos, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento era sombra. Você acha que um Deus que criou todas as coisas, ele vai caber dentro de um templo? Quando Salomão construiu o templo, a glória de Deus encheu aquele templo, mas aquilo ali é uma simbologia. É impossível você pegar um Deus que criou o universo e colocar ele dentro de um templo. Aquilo era sombra das coisas futuras. Tudo ia se revelar na pessoa de Jesus. Jesus, quando morre na cruz, ele cumpre toda a lei civil, moral, cerimonial. As festas se cumpriu em Jesus. A Páscoa se cumpriu em Jesus. Os pães asmos se cumpriu em Jesus. As ervas amargosas se cumpriu em Jesus. A festa dos tabernáculos se cumpriu em Jesus. A festa do Pentecostes, que era a festa da colheita, se cumpriu em Jesus. Então, tudo que era sombra, tudo que era literal, palpável no Velho Testamento, se cumpriu em Jesus. E a mulher samaritana chega para Jesus, porque quando Jesus veio já existia uma divisão no meio do sistema religioso da época. Existia o povo de Samaria e existia o povo de Judá. E a mulher perguntou a Jesus, onde nós devemos adorar? Aqui em Samaria ou lá em Jerusalém? E Jesus, a resposta de Jesus foi, chegará o tempo em que a adoração será em espírito e em verdade, não será nem aqui e nem lá. Então, irmãos, presta bem atenção. No Velho Testamento, os bem-aventurados eram os que ganhavam. Davi, vamos usar o exemplo de Davi, um guerreiro que ia para as guerras e conquistava as nações, e aquelas nações passavam a pagar tributos para Israel. E Davi foi se enriquecendo e o povo de Israel foi se destacando no meio das nações, porque Davi foi um rei segundo o coração de Deus e ele ganhava as guerras. E ali a nação de Israel foi se fortalecendo, foi se enriquecendo, literalmente falando. Davi reinou 7 anos em Hebrom. Só depois é que Davi conquistou Jerusalém, que estava nas mãos dos jebuseus. E aí sim, ali fica conhecido como a cidade de Davi, a cidade fortalecida por muros. Mas quando Jesus veio, que Jesus
é o Deus vivo, é o Verbo que se fez carne, que habitou no meio dos homens, aquele que habitava no tabernáculo de forma profética, mas quando ele vem, ele é o próprio Deus encarnado aqui no meio dos homens, tabernaculou no meio dos homens. E aí, quando foi apresentado Jesus, quando os discípulos olhou para aquele templo e falou a respeito do templo com Jesus, Jesus disse assim, não ficará aqui pedra sobre pedra que não será destruída. E isso aconteceu literalmente em 70 depois de Cristo. O general Tito Vespasiano veio com o exército romano, cercou Jerusalém e destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Não existe mais. O único vestígio do templo hoje é o Muro das Lamentações. Então, a partir de então, o reino de Deus foi estabelecido aqui na terra. Não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não se trata de uma parte geográfica, não se trata de um lugar, não se trata de templos, não se trata de uma estrutura física. O reino de Deus é espiritual. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então agora, o Deus que usou Davi lá no Velho Testamento para ganhar as guerras, é um Deus que veio e se entregou. Quando os soldados romanos foram buscar Jesus, quem é? Eu sou. Quando Jesus disse eu sou, os soldados caíram. E Jesus disse, se eu quisesse, eu rogava a meu Pai, e ele enviava aqui 12 legiões de anjos. Você sabe que uma legião é 6.000 anjos. É como se Jesus tivesse falado assim, ó, se eu quisesse, eu rogava a meu Pai, e ele mandava aqui 72.000 anjos para me salvar. E Pedro, naquele momento, arrancou da espada, porque ainda não estava entendendo o que é o reino de Deus. Pedro, ali, em um determinado momento, foi usado por Satanás. Quando Jesus disse que teria que subir a Jerusalém, ser morto, ser entregue nas mãos dos principais dos sacerdotes, Pedro disse, Senhor, de modo nenhum isso lhe acontecerá. E quando foi buscar Jesus, Pedro tentou usar da espada. E aquele que usar a espada, pela espada, ele vai ser morto. Então, existe essa diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento, os bem-aventurados eram os que ganhavam, mas agora no Novo Testamento, os bem-aventurados são os que choram, os bem-aventurados são os que perdem, os bem-aventurados são os que são perseguidos, porque eles serão consolados, porque deles é o reino de Deus. E as pessoas não estão entendendo isso. As pessoas estão usando essa plataforma que eu estou usando aqui nesse momento para degladiar. As pessoas estão degladiando. Uns estão usando faca, outros estão usando facão, outros estão usando foice, estão denegrindo uns aos outros, estão lutando uns contra os outros. Mas Paulo disse assim, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentio. Então Jesus, ele veio para dar esse poder, mas o poder agora não é para ganhar, o poder agora é para perder. O poder agora é para você dar a outra face. Quando você dá a outra face, irmãos, você ganha muito tempo. Você não precisa usar a espada, você não precisa usar argumentos, você não precisa usar os seus recursos, porque vão se esgotar em um determinado momento. A Bíblia diz que Jesus já despojou todos os principados, potestades e dominações na cruz do Calvário e nos colocou assentados nos lugares celestiais. Aquele que está sentado nos lugares celestiais junto com Cristo, ele faz uma leitura diferente das circunstâncias. E a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Na justiça dos homens, você vai ver Herodes reinando enquanto João Batista está preso na prisão. Na justiça dos homens, você vai ver o sinédrio judaico
condenando Jesus em primeira instância. Na segunda instância, é levado para Pilatos. Pilatos, com medo de César e do povo e da multidão e dos próprios judeus, ele lava suas mãos e entrega Jesus para ser morto, inocentemente. Enquanto isso, um ladrão é absorvido. É assim que funciona a justiça dos homens. Mas na justiça de Deus, você vai ver um ladrão prestes a ser morto, recebendo a graça, recebendo o amor, recebendo a misericórdia de Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na justiça dos homens, você vai ver os líderes religiosos daquela época levando uma mulher que foi pega no ato do adultério para ser apedrejada. E Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele foi saindo dos mais velhos até os mais novos e ficou somente Jesus e a mulher. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, o reino de Deus não é físico, não é estrutura. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, irmãos, o Novo Testamento de fato aconteceu na cruz do Calvário. Não é assim todas as vezes que nós ceiamos? Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças e partiu e disse: esse é meu corpo. Semelhantemente tomou o cálice, deu graça e disse: esse é o cálice do Novo Testamento que será feito no meu sangue. Comer do pão, beber do cálice e anunciar a minha morte até que eu venha. Então, o Novo Testamento é isso, é a nova aliança que foi feita no sangue de Jesus na cruz do Calvário. E agora, Jesus Cristo, ele habita dentro do coração do homem. Se disser para você, ó, ele está lá, ou acolá, ou em um determinado lugar, ele habita só em um determinado local, não acredite nisso. Ele habita dentro de você. E quando ele habita dentro do ser humano, ele te dá esse poder tão grande, um poder de perdoar, um poder de se humilhar, um poder tão grande que te dá o domínio sobre você mesmo, te dá poder contra você, te dá poder contra Satanás, te dá poder contra o mundo, e você se torna uma nova pessoa, um ser humano diferente, com uma mentalidade diferente, com atitudes diferentes, com pensamentos diferentes, com obras diferentes. Então, presta bem atenção nisso. Velho Testamento, Israel como nação, uma parte geográfica, uma cidade, um templo. Novo Testamento, o povo de Deus já está sentado nos lugares celestiais com Cristo. Jesus passou pela cruz, mas ele não está mais na cruz. Ele está reinando, ele está no trono. E a Bíblia diz que João a viu, olhos como chama de fogo, cabelos brancos como uma lã, pés como de latão reluzente e voz como de muitas águas. E a Bíblia diz que ele anda no meio dos 7 castiçais. E ele está observando a sua igreja. Nada foge do seu olhar. Olhos como chama de fogo. Ele sabe de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. É a resplandecente estrela da manhã. Ele esteve aqui na terra por 33 anos. E desde o seu nascimento até a morte de cruz, onde se dá a história do Messias, ele cumpre toda a lei. Desde o seu nascimento até a sua morte, ele está cumprindo a lei. Quando ele vai na cruz do Calvário, diz: Pai, está consumado. Ali, Jesus cumpriu toda a lei, civil, moral e cerimonial, para derramar o seu Espírito sobre todos os povos, línguas e nações. Então, a igreja primitiva, ela não era gentílica, ela não era judaica, ela não era romana, ela não era grega. Era um povo diferente. É tanto que
lá em Antioquia, a primeira vez que os cristãos receberam esse nome de cristãos, não foram eles que se autodenominaram cristãos. Foram as pessoas que olharam para eles e disseram: "Oh, eles se parecem com Cristo." E a Bíblia diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então a igreja é esse povo que se parece com Jesus. Não precisa você se esforçar, basta você ter poder para dar a outra face, poder para morrer. No Velho Testamento, os bem-aventurados eram os que iam para a guerra. A luta era assim na espada. Mas agora não. A luta é contra os principados e as potestades. E aquele que recebe o Espírito Santo, ele tem esse poder de diminuir, esse poder de morrer, porque nós morremos com Cristo na cruz do Calvário. E assim como ele morreu e ressuscitou, nós também vamos receber um corpo de glória. Então, existe essa diferença. Existe essa diferença. Que Deus abençoe e que você possa entender que Jesus viveu sob a lei. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de nós recebermos a bênção de filhos. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.